Marcos Valério, aqui, bacharel em Filosofia pela Universidade de Brasília, 2006, com trabalho final de Cosmos e Telos. Mestre em Filosofia pela Universidade de Brasília, 2010, com a dissertação Estética Dourada. Teoria ética baseada no sentimento de empatia. Principais interesses dele: ceticismo, criacionismo, ética evolucionista, filosofia da ciência, filosofia da mente, da religião, política, literatura fantástica e de ficção científica. Ele tem experimentado diversas formas de exposição de ideias filosóficas em seus sites. Quem gostaria de anotar? xr.pro.br e outro site, evo.bio.br. Bom, se não se importarem, eu tenho dificuldade de ficar sentado quando eu falo. Posso ficar em pé? Fica mais difícil de filmar. Mas se você ficar aí onde você tá bom. Tá beleza, viu? Tá. Até para aliviar um pouco a tensão, né? Bem, só recapitulando, meu nome é Marcos Valério XR, não estranho o XR, são só iniciais do sobrenome Xavier Reis, não sei porque as pessoas ficam tão espantadas. E bom, o que eu tenho aqui para falar hoje seria baseado em alguma forma alternativa de se fazer filosofia, que no caso seria a produção filosófica por meio de textos ficcionais, ou talvez poderia se dizer também que a produção de textos ficcionais usando filosofia. Eu não sei o que precede aqui. Não sei dizer se eu faço filosofia por meio de ficção científica ou ficção científica por meio de filosofia ou vice-versa. Mas antes de chegar nesse ponto, eu sinto uma necessidade de contar um pouco da minha história filosófica pessoal que levou a esse estágio. Eu desde pequeno sempre fui muito reflexivo, sempre fui muito inquieto, sempre gostei de questionar as coisas, e eu gostaria de contar aqui sobre o meu primeiro silogismo. Foi feito aos 5 anos de idade, mais ou menos, não tenho certeza, mas foi em volta disso, e foi a minha primeira experiência, muito antes de saber o que é filosofia, mas a minha primeira experiência que permite associar uma descoberta filosófica com uma certa euforia, uma certa alegria. Era basicamente o seguinte: eu tinha a informação, não lembro de onde, de que todos os dias nasciam pessoas. Eu tinha ouvido isso. E um dia descobri que um aniversário nada mais era do que a comemoração de 1 ano do nascimento de uma pessoa. Aí eu, bom, então, todo dia é aniversário de alguém. Cheguei a essa conclusão. Só que isso tinha um impacto muito forte para mim. Porque eu senti que se eu conhecesse muita gente, eu podia todo dia ir numa festa de aniversário. É claro que o fato de que meus pais teriam que comprar 365 presentes por ano não me preocupava nessa época. Mas apenas para dar uma ideia de como, para mim, eu sempre associei descobertas com uma certa alegria. Eu sempre tive as famosas sacadas, né? Insights. Sempre descobri coisas e ficava um tanto eufórico com essas descobertas. E foi assim a vida inteira. Claro que eu sou uma das vítimas da retirada de filosofia do currículo educacional. Eu nunca estudei filosofia no primeiro e segundo grau, e eu cheguei até a universidade sem saber o que era filosofia. Eu entrei em 93 para outros cursos e tive uma vida acadêmica meio conturbada. Fui variando de curso até que nesse percurso me interessei por filosofia e descobri que, de uma certa forma, eu sempre fui filósofo. E nunca tive nenhuma vergonha em me autodeclarar como filósofo, porque, pelo que eu entendo de filosofia, é exatamente o que eu fiz a maior parte da vida. E como é que eu fazia isso? Principalmente, além de reflexões livres, também inventando histórias. Eu sempre fui muito imaginativo. Sempre gostei de ficar criando aquelas fantasias heróicas, aquelas aventuras, geralmente, às vezes com amigos, às vezes sozinhos. E com o tempo eu fui amadurecendo isso e fui criando verdadeiros livros na minha cabeça, curiosamente, sem uma pretensão de um dia escrevê-los. Era bastante interessante, porque
Eu chegava a ver introduções completas, descrições completas, um texto pronto, todinho na cabeça, e não tinha plano de escrever. E ficaram várias ideias durante muitos anos, até que um dia, por algum motivo, eu resolvi começar a anotar umas ideias para não perder. Quando eu me dei conta, eu tinha escrito o primeiro livro, e era um livro de ficção científica. E nesse primeiro livro, eu já colocava um monte de reflexões alternativas. Ou seja, eu criei uma sociedade e eu expliquei as bases daquela sociedade, como é que era a política, como é que era a ética, como é que eram as relações sociais, e também explicava como é que funcionavam as tecnologias. E é basicamente isso que a maioria dos escritores de ficção científica fazem. O que eles fazem? Eles fazem um estilo ficcional, um estilo que eu chamo de supra-realista, no qual essa supra-realidade tende a ser racionalizada. Ou seja, a grande diferença de uma literatura de ficção científica, em torno de ficção fantástica, fantasia, é que na ficção científica tende a querer ser razoavelmente plausível. E entrando nesse ponto, vamos esclarecer um pouco mais sobre o que vem a ser ficção científica, que é um termo mal compreendido, mal interpretado, e acontece até uma coisa curiosa, que algumas pessoas podem até considerar como um certo preconceito. É que se você for perguntar, fazer uma pesquisa empírica, eu já fiz em várias ocasiões, se perguntar para as pessoas quais são os seus gêneros, tanto literários quanto cinematográficos favoritos, com certeza ficção científica não aparece em primeiro lugar. Você vai ver as pessoas dizendo que gostam de drama, aventura, comédia, terror. Mas se você for olhar as maiores bilheterias cinematográficas, praticamente todas são filmes de ficção científica. Eu não tenho os dados mais recentes, mas entre as 50, pelo menos 40, são filmes ou de ficção científica ou pelo menos de ficção fantástica. E o que vem a ser isso? Bom, como quase tudo, ficção científica é um termo impreciso. O ficção está certo, o científico é extremamente discutível. É um termo que surgiu na década de 20 por um editor de histórias chamado Hugo Gernsback, né? E que pretendia criar uma linha editorial com determinadas características. E ele criou esse termo e começou a reunir uma série de escritores que foram fazendo uma produção muito vasta e gerando essa tradição que nós temos hoje, que é muito rica. E, de uma certa forma, é um termo, um estilo datado, porque a gente pode dizer que na antiguidade, na Idade Média, não tem exatamente ficção científica. Por quê? Porque não tinha o conceito de ciência. Basicamente por isso. Apesar de que nós temos precursores desde a Grécia Antiga. Nós temos viagens à Lua dos escritores gregos clássicos. Mas, evidentemente, esse conceito vai surgir com o desenvolvimento da ciência, ainda que ele responda a um conceito de ciência talvez um pouco ultrapassado. Mas, basicamente, eu costumo explicar a ficção científica da seguinte forma. Uma história qualquer ela pode ser ficção ou não ficção. É uma divisão comum que nós temos. Sendo ficção, ela pode ser, digamos, entre aspas, realista ou não. Ou seja, poderia se dar na realidade sem alterar a normalidade do mundo, ou não. Nós podemos ter uma história que sabemos que ela não acontece na realidade. E uma vez se dando esse supra-realismo, ele pode estar em dois níveis. Ele pode não estar preocupado com a sua plausibilidade, ou pode. Se ele tem a preocupação de ser plausível, se ele tem a condição de possibilidade, ele já começa a cair no campo que nós chamamos de ficção científica. É claro que há uma variação, né? Eu, por exemplo, preparei esse gráfico aqui, onde eu basicamente delimito que nós temos uma linha de supra-realismo, onde a gente vai do aquilo que estaria mais próximo da realidade para o que estaria mais distante, né? Quanto mais supra-realista para cá. E ao mesmo tempo nós temos uma linha que eu chamaria de racionalidade. Eu gosto sempre de colocar essa racionalidade entre aspas, mas vamos ficar com o termo assim. Pode ser mais ou menos racional, ou seja, a questão toda é como você vai justificar a supra-realidade.
E, evidentemente, você tem uma área nebulosa, né? Como sempre. Aqui eu colocaria as histórias que chamaria de ficção fantástica, que são aquelas que não estão preocupadas em se justificar, e a ficção científica estaria nessas que têm essa preocupação. E você teria várias combinações aqui, né? Mais para baixo você teria os famosos contos de fadas, né? Que podem estar em qualquer nível de subrealidade, que geralmente é muito superreal, e não está nem preocupado com a plausibilidade da situação. Mas você vai, eu creio, por exemplo, o que eu colocaria no ponto F? Para usar exemplos mais famosos, talvez as Crônicas de Nárnia, que acho que ninguém chamaria Crônicas de Nárnia de ficção científica. Talvez, um pouquinho mais para cima, talvez você já teria outras obras literárias comuns, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, o Harry Potter. Eles têm, por mais fantástico que eles sejam, você normalmente sabe o que é possível ou não naquele universo ficcional. Existem regras. Você tem como prever determinadas situações. E aí você tem os fãs discutindo o que poderia acontecer, né? Coisa que simplesmente não aconteceria no nível de superrealidade mais baixo. E quanto mais assim, você teria as obras mais complexas, né? Umas obras de menor grau de superrealismo, por exemplo, você teria as obras de Arthur Clarke, como 2001, como Encontro com Rama, que elas vão um pouco além da realidade e costumam ser muito exigentes com a sua plausibilidade. E, particularmente, o que eu acho mais interessante é exatamente a extremidade aqui. É quando o indivíduo parte para um grau extremo de extrapolação da realidade e, mesmo assim, insiste em tentar manter a coerência, manter que todas as coisas ali funcionem racionalmente. E aí você não tem limite. Existem obras de ficção científica das mais diversas que você vai encontrar aqueles conceitos que chamam até de tecnomagia, né? Que situações são tão espetaculares que são equivalentes a eventos sobrenaturais. Pessoas são ressuscitadas, verdadeiros deuses que são criados artificialmente, que manipulam a realidade. Eu acho isso aqui particularmente mais interessante. E é claro, eu falei desse superrealismo no sentido puramente físico, de coisas que são fisicamente possíveis ou não, logicamente possíveis ou não. Mas tem uma outra dimensão de ficção científica que talvez seja até mais interessante, que é a sua extrapolação social. Que é extremamente comum, são os autores que criam novas sociedades, novas culturas, novas civilizações e utilizam isso como experiências de pensamento. Eles anteveem as situações que poderiam vir a acontecer, que poderiam ter acontecido, e é exatamente nesse ponto, tanto no nível social quanto no nível físico, que eu acho que a ficção científica está extremamente amarrada com a filosofia. Em filosofia nós temos as famosas experiências de pensamento nas mais diversas áreas. E eu, sinceramente, eu até desafiaria alguém a me mostrar uma experiência de pensamento filosófico que já tenha sido exaustivamente feita por escritores de ficção científica. Já pensaram tudo, já imaginaram qualquer modelo de sociedade, já imaginaram qualquer experiência de pensamento relativa à existência da mente ou não, ao espírito. Tudo isso, de uma certa forma, já foi pensado. Chega a ser um tanto curioso, até um tanto lamentável, nós vejamos alguns filósofos se esforçando para criar uma experiência de pensamento, quando frequentemente já está totalmente pronta em alguma obra literária, alguns até famosos, assim, extremamente aprofundadas. Isso levou muitos escritores para partir diretamente desse ramo, a criar, por exemplo, livros como A Metafísica de Jornada nas Estrelas, o Sci-Fi, um livro recente que os autores fazem exatamente isso, pegam obras de ficção e examinam os conteúdos filosóficos, ou vice-versa, pegam conteúdos filosóficos e selecionam os exemplos e vão mostrar onde eles são distribuídos na parte de ficção científica. Bom, dito isso, eu gostaria de voltar um pouco também da minha história pessoal, uma vez que isso também foi uma descoberta tardia, né? Eu tinha uma noção de ficção científica, mas ela nunca tinha sido pensada, né? Ela foi pensada no dia que alguém me desafiou, afinal, o que era ficção científica? Eu consegui diferenciar uma coisa da outra. E eu percebi que naquele momento eu não conseguia explicar. Aí eu pensei e basicamente saiu isso. Saiu essa conceituação
Mas eu gostaria de pedir que subisse para aquele outro gráfico um pouquinho mais acima. Aí, deixa aí. Daqui a pouco eu vou passar para ele. É que separando basicamente os estilos literários nas 4 categorias. A não ficção, a ficção, que pode ser realista ou superrealista, e sendo superrealista, não sei se dá para ler aqui, mas ela pode ser científica, ou que eu chamo assim de racional ou fantástica. Né? Para não dizer não racional, estou dizendo que seja menos racional. Só que tem um detalhe curioso aqui. Essa concepção aqui, em termos epistemológicos, está muito facilitada, porque na realidade a coisa é bem mais complexa. Por quê? Porque nós temos, factualmente, pessoas que acreditam em diversos eventos que muitos têm como fantásticos, acreditam na factualidade dos eventos. Eu não estou falando só de religiosos, pessoas que acreditam em criação divina, em espíritos e outras coisas, mas também numa vasta tradição de pessoas que acreditam em as mais variadas formas de fenômenos sobrenaturais, paranormais, ufológicos. Ou seja, e aí você vai ter uma série de obras supostamente não ficcionais trazendo esses elementos aqui da superrealidade, ou seja, na verdade o ideal seria fechar isso aqui num círculo. Né? E nós temos então que essa descrição de situações, essa divisão, não descreve apenas a literatura, descreve a própria realidade. A gente realmente temos limiares nebulosos, não só em todas as partes, mas inclusive aqui. Até porque, ocasionalmente, coisas que nós não sabemos ser possíveis agora, de repente, são descobertas e são legitimadas ou são, como uma forma de novidade. Para citar alguns exemplos um pouco perturbadores, nós temos descobertas recentes da física, especialmente teoria da relatividade, física quântica, que trazem elementos supostamente bizarros para plausibilidades. Né? A teoria da relatividade, por exemplo, prevê a possibilidade de viagem no tempo. Apesar de, na ficção científica, histórias de viagem no tempo serem frequentemente muito irracionais. Elas quase sempre incorrem numa contradição que eu costumo chamar de paradoxo de causa e efeito, né? Que é aquela famosa história do indivíduo viaja para o passado, faz uma alteração, depois volta, o que não faz muito sentido, que se você alterou o motivo pelo qual você viajou, deixa ele existir, né? Ou seja, você cria um paradoxo. E muitos autores tentam, de mil e uma formas, tentar superar esses paradoxos. E tem surgido possibilidades estranhas na física contemporânea, por meio de teorias assim, mais recentes, que eu prefiro não entrar muito aqui, porque são muito complicadas, mas basicamente prevêem possibilidade de universos paralelos e até você ir a um ponto do futuro e voltar. Ou seja, são possibilidades que estão relativamente abertas. Não sabemos se essas teorias vão acabar caindo, vão ser confirmadas, mas apenas para colocar um ponto de que, no fim de tudo, isso aqui contribuiu muito para o meu ceticismo. E de todos os rótulos filosóficos que costumam ser ostentados por aí, o único que Paulo me sinto relativamente à vontade é o de cético. Ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande em saber realmente o que é a realidade, o que é de fato possível ou não. Eu tenho tremenda resistência com as tradições dogmáticas, que acreditam que as coisas estão claramente demonstradas, que nós temos um conhecimento seguro da realidade. Pessoalmente, eu não acredito, tendo a ter uma postura mais instrumental, uma postura cética no sentido que eu digo, o ceticismo aberto, né? O ceticismo ele não pode ser nunca visto como uma certeza da não certeza. Isso é absurdo. O ceticismo deveria ser visto apenas como uma não certeza. É um pouco difícil a gente pensar nisso, porque normalmente quando a gente diz isso, a tendência é as pessoas ficarem um pouco sem chão. Se você não tem certeza de nada, no que você se baseia? A gente se baseia na pragmática, no fenômeno, nas regularidades fenômenas que a gente costuma ver. O fato de você não ter uma certeza clara de como que a realidade funciona não quer dizer que você vai sair testando as possibilidades mais absurdas, né? Porque independente disso aqui ser
uma realidade concreta, física, material, ou ser uma realidade onírica, ou ser um sonho, não vai mudar o fato que se eu cair de cabeça aqui vai doer. Ou seja, pragmaticamente você não desafia esse fenômeno. Ou seja, finalmente, para finalizar, só gostaria de colocar aqui, talvez eu me considere mais um escritor de ficção científica do que um filósofo, talvez vice-versa, e no meu site, o endereço está descrito aqui no xr.pro.br, o nome do site é Filosofia e Ficção Científica. E eu trabalho muito com essa noção de criar histórias onde normalmente são discutidas muitas questões, são colocadas muitas questões e algumas vantagens desse estilo literário, por exemplo, é que ele pode resgatar estilos filosóficos mais antigos, penso eu, até com maior propriedade. Por exemplo, o diálogo. A gente tem a tradição antiga e medieval, até um pouco da moderna, são nossos diálogos filosóficos, né, que normalmente servem para expor uma série de ideias. Mas, curiosamente, na maioria das vezes, eu pelo menos sinto que esses diálogos eles são um pouco artificiais. O personagem é criado apenas para ser um porta-voz de uma determinada fala e, de repente, você tem, no fundo, um monólogo. Ou seja, alguém que tem uma ideia e resolveu expor essa ideia na forma de um diálogo totalmente controlado, extremamente pacífico, onde, evidentemente, o contestador só faz perguntas que o defensor da ideia é capaz de responder. E quando você leva isso para uma obra literária, você é obrigado a dar uma maior força ao personagem. Você tem que criar um personagem, ele tem que ter um significado. Isso dá a ele uma maior profundidade, isso dá uma maior legitimidade aos diálogos quando eles surgem. Ou seja, o personagem não está ali única e exclusivamente para sustentar uma tese, ele tem uma história por trás. Esse recurso, inclusive, era utilizado na antiguidade, inclusive por Platão, frequentemente, ele contava uma historinha, né, antes de começar o diálogo. Fazia alguma situação, penso eu, até não só por uma questão de estilo literário, mas até talvez para dar uma maior substância a esses personagens, dar uma maior credibilidade ao diálogo. E se talvez o estilo de diálogo hoje esteja muito impopular, raramente alguém utiliza diálogos como estilo filosófico, um dos motivos pode ser esse, com essa percepção de que, no fundo, aquele diálogo é um pouco falso, né? Ele é apenas um recurso estético para tentar forçar uma dialética, que pode, na verdade, não ser real. E quando você constrói isso literariamente, esse diálogo fica mais verossímil. Não seria só... Os colegas colocou aqui a página de entrada do site. Na realidade, você faria um grande favor se eu clicasse aqui no meio também. Porque por uma questão técnica, eu tive que criar essa página para desviar tráfego. Na verdade, a página principal é essa. Na verdade, o layout é um pouco antigo, né? Eu estou em vias de mudar ele radicalmente, mas para... Já que está aqui, por exemplo, esses dois aqui são livros virtuais. São livros mesmo, eles têm mais de 400.000 caracteres. Se eles fossem ser impressos, sairiam esses volumes relativamente grossos. E eu optei, há muito tempo, por publicá-los na internet, primeiro porque, pelo menos por enquanto, não tenho uma perspectiva financeira com isso. Eu sempre fui favorável à liberação livre de textos. Tudo bem, se um dia eu tiver que ganhar dinheiro com texto, tudo bem, eu não tenho nada contra, mas eu não tenho essa perspectiva, então por que não publicá-los livremente para serem acessíveis a todos, né? E tem um público relativamente grande, com situações, é claro, mas já houve situações que meu site explorou estatísticas de acesso, assim, de a conta vir mais de R$1.000 por mês, né? Tive que negociar para conseguir pagar. Graças a Deus, hoje, com o avanço das minhas internet, as coisas estão mais tranquilas, os acessos agora não estão sendo tão mais caros. E aqui eu tenho um link para um outro site, né, que não vem ao caso, é um site que lida especificamente com a questão de evolução versus criação, é uma controvérsia religiosa
dizem que é uma tensão entre religião e ciência, não deixa de ser verdade, mas eu acho que principalmente uma discussão filosófica. Mas não vem o caso. E vocês vão, na verdade, tudo aqui tem significados, né? Por exemplo, essa galáxia não está aqui por acaso. Eu realmente utilizo a imagem de uma galáxia como uma alegoria da mente humana. Eu acho que você descreve melhor a mente humana com essa imagem do que, por exemplo, a estrutura de uma estrutura fundacionista, né? Normalmente a gente descreve como um fundamento, um solo, uma edificação, uma construção que vai se sobrepondo a níveis de camadas. E eu sempre pensei que o conhecimento, a mente, é uma coisa muito mais caótica. É uma coisa que tem mais a ver com ideias rodando em torno de outras ideias, com centros de gravidades conceituais que se atraem uns aos outros, e que no fundo giram todos em torno de um núcleo aqui que é um núcleo, a meu ver, caótico, um caos. Dizem que no meio da galáxia tem um buraco negro. Provavelmente, um buraco negro, ao contrário do que a gente pensa, não seria assim um vazio, não é um nada, é um caos. Se você subir um pouco, pode descer um pouco a página, por favor. Isso. Essa foto aqui, por exemplo, com uma lightsaber, também não está aqui por acaso. Eu realmente acredito que essa famosa espada de luz aqui é a melhor analogia da racionalidade que já foi inventada. Costuma-se chamar a racionalidade de uma espada, né? A espada da razão, a navalha de Ockham. Mas eu acho que essa aqui funciona melhor porque ela, além de cortar, ela ainda ilumina. Só que tem também um efeito colateral. Pelo menos eu acho que quando você secciona um conceito, você faz uma análise, você separa, quando você vai juntar de volta, ele não é mais o mesmo. Você corta uma coisa assim, ela derrete e você pode até fundir ela de volta, mas ela não volta igual. Ou seja, é basicamente essa ideia. Você pode cortar e pode fundir, mas quando você volta não é a mesma coisa. Ela ilumina, mas também queima. Ela corta, também destrói e também funde. Eu acho uma analogia muito boa. E podemos parar por aqui? E mesmo porque eu já estou até um pouco constrangido que esse layout está muito confuso, estou trabalhando atualmente para mudar o layout, vai ficar um layoutzinho bem melhor. Vai ficar tudo animado. Ah, sim, esqueci de comentar também desse enigmático símbolo que vive me perguntando também, que é esse aqui. Esse aqui é simples. Eu acho aquele símbolo, o Teiji, da tradição taoísta, o famoso Yin Yang, um símbolo muito forte, muito rico. Eu simplesmente criei uma versão estilizada dele aqui. Bem, eu tenho 5 minutinhos. Bom, eu vou encerrar por aqui, não preciso usar o meu tempo todo, mas para recapitular, basicamente, o que eu faço nesse caso é um estilo literário, é texto, é escrever, existe um certo rigor, eu nunca abri mão desse rigor, assim, que costuma ser típico da filosofia, mas totalmente fora da forma como normalmente está instituído academicamente. Com certeza, dificilmente eu conseguiria trazer uma história de ficção científica com conteúdos filosóficos com uma banda cinematográfica. Na verdade, eu nem tentaria, não sei nem se é o caso, porque você envolveria muitas outras coisas, né? Mas eu acho que grande parte, talvez até a maior parte da filosofia pode ser feita fora da academia. Muitas pessoas de fato o têm feito. E que, na verdade, ideias em forma não acadêmica, ideias em forma mais popularizada, evidentemente atingem um público maior. E, ecoando um sentimento que eu tenho certeza que é comum aos meus colegas aqui, muitas vezes, enquanto alguns filósofos ficam presos dentro da universidade nos seus debates caseiros, né, entre eles próprios, enquanto isso tem gente fora da universidade influenciando pessoas, fazendo cabeças com ideias muito mais simples, muito mais diretas, muito mais amplas e tendo um impacto sobre o mundo significativamente maior. E para finalizar, para quem acha que filosofia é uma coisa relativamente afastada do mundo, uma posição que eu sempre achei inexplicável, eu só lembro que pelo menos 3 vezes na história reflexões filosóficas tiveram um impacto devastador na civilização. E foi no surgimento do cristianismo, que é uma fusão de filosofia neoplatônica e na religião, no surgimento da ciência,
que evidentemente não teria se edificado sem uma tradição filosófica por trás, o surgimento das revoluções de esquerda, que também são fortemente influenciadas pela tradição filosófica. Ou seja, com esses três elementos é inconcebível de vir e afirmar que filosofia é uma coisa que não tem nada a ver com o mundo. De forma alguma, é uma força que tem um poder de determinação muito grande. E é uma coisa que nós temos que lidar, nós temos que ter um certo cuidado, temos que ter uma certa luta filosófica para aumentar, para esclarecer as pessoas, para clarificar as ideias e para ter um diálogo mais honesto e mais direto. Basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção e encerro por aqui. Ok, obrigada, Marcos. Bom, vamos lá. Philip K. Dick é um autor bastante famoso, ele tem uma enorme quantidade de livros que viraram filmes. Inclusive ele disputa com Michael Crichton quem tem mais livros convertidos em filme. Pelo menos cada um tem pelo menos uns 20. Bom, eu não conheço muito diretamente as obras de Philip K. Dick, conheço alguns livros, e ele sempre realmente flertou com a questão do questionamento da realidade. Ele já fez obras de teor até mesmo solipsista, de pessoas que pensam que são uma coisa e depois se descobrem que são outras. São temas comuns nos livros dele, né? Agora, eu não vejo muito bem um modo direto de como isso poderia ajudar a descrever o que vem a ser realidade ou super-realidade. Me parece, tanto na obra de Philip K. Dick quanto no meu modo de pensar, que você não tem como dizer o que é a realidade. Você segue apenas o que é mais plausível. Aquele fenômeno no qual você está imerso, o mundo com o qual você interage, pode ter qualquer natureza, mas ele vai ser real na medida da sua experiência com ele. E, além disso, nós não temos como ter uma noção maior, mais concreta de realidade que isso. E a super-realidade seria aquilo que nós consideramos, nesse contexto, que está além daquele nossa experiência direta. É mais nesse sentido. Não sei se chegou a responder a sua pergunta. E quanto a autores brasileiros, sim, tem bastante autores brasileiros de ficção. Muitos bons livros lançados, mas geralmente difíceis de acessar. A ficção científica brasileira, a produção, ela é muito mística. Muitos autores misturam isso com temas de reencarnação, com espiritualismo, isso é muito comum. Mas para dar referências assim, mais diretas, no meu site, além de mim, eu tenho links para os autores, inclusive a página principal de contos, onde tem todos os livros, todos os contos meus, tem também de outros autores, de alguns autores muito bons. Um não é brasileiro, inclusive é português, né, lusitano, que é o Pedro Galvão, que escreveu um livro fantástico, descrevendo uma civilização solipsista. Tem o Lúcio da Souza Coelho, que também escreveu um texto fantástico sobre o modo como a humanidade seria cooptada por uma raça alienígena. Tem bons autores. Se você for lá e procurar a seção de contos do UFC, você vai encontrar esses links diretos. Infelizmente, o que a gente não tem muito é divulgação, né? Nós ainda estamos no mercado editorial de certa forma, que você lança quase tudo que sai lá fora, e você tem centenas de autores fantásticos dentro de uma obscuridade, problema editorial. Mas com a internet, pelo menos, os autores ficam acessíveis, né? Espero que tenha esclarecido.